Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Contam na Igreja. Antes de eu passar a vez, cada um que está aqui hoje com a gente gravando vai ter que se apresentar, claro, fala o nome, fala de onde é e vai ter que falar uma cantada gospel. Então, a minha cantada gospel, o seu nome é Fé? Porque você é a certeza daquilo que tenho esperado. Eu sou a Nemaida e a minha cantada gospel aqui agora é Me Chama de Arrebatamento que eu te levo para o céu. Eu juro que eu pensei nisso sozinha, gente. Incrível. Oi, meu nome é Estevão. E se você vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém! Ele não é um pregador, não. Ele é um pegador. Amém! Oi, pessoal, eu sou a Aline, também conhecida como Pérez. E a cantada é Teu nome é Maná? Porque você parece provisão de Deus. Gente, essa galera tá muito criativa, hein? Eu vou te contar. Agora, essa é contando que as pessoas na igreja não têm nome estranho, né? Porque você pode falar, seu nome é Maná? Sim. É capaz de Ah, ter. tá, que dó. Ai, meu Deus, eu tô rindo muito. Que dó, não vai ter o nome na latinha da Coca. É muito provável. É muito isso que eu tô provável. falando, na igreja é muito Gente, provável. Maná, eu só tô pensando nisso agora. E aí, pessoal, meu nome é Vitor, ou Alquinho, e a minha cantada crente é a seguinte: você gosta de café? Pois café que eu tenho, vamos ficar juntos pelo resto da vida. Nossa! Gente! Oi, galera, meu nome é Larissa e a cantada gospel de hoje é Seu nome é Vitória? Porque o pastor falou que a vitória é minha. E aí, galera? Meu nome é Samantha, mais conhecida como Sami. Eu gosto de cantadas assim, do sobrenatural, espiritual, em línguas. Então, se tu me encantaras, tu me levarás. Nossa, é muito. Oi, galera. Meu nome é Daniele. Pode me chamar de Dani. E a minha cantada gospel de hoje é... Irmão, tô orando a Deus para ele me dar um novo coração. Mas por quê? Porque desde quando eu te conheci, você roubou o meu. Nossa, gente! Então, hoje nós vamos falar sobre como servir online, porque eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas nós estamos passando ainda pela pandemia. Queremos conversar um pouco hoje sobre como servir online e isso não tem nada a ver com a abertura sobre cantadas, se vocês estão esperando uma conexão. Aloha! Aloha! É isso aí, mais uma vez aqui com os recadinhos e os comentários da semana, antes da gente começar o próximo episódio, né? Vamos lá, Ali. Tem algum aviso para começar? A gente tem avisos importantes. Temos avisos importantes, minha gente. Bom, como vocês viram no último episódio, falamos que agora os nossos episódios também estão no nosso canal do YouTube. Olha aqui esse sotaque. Então você também divulgue, tá, gente, no grupo da família, principalmente, o nosso canal do YouTube, youtube.com/não contam na igreja, e aí você pode ouvir nossos programas por lá e comentar também. Exatamente, a gente colocou lá porque a gente recebeu alguns pedidos, né? Foi. E tem um bom número de gente assistindo, e a gente vai continuar colocando por enquanto, não tem por que a gente não tirar mais, né? É verdade. Mas a gente segue com as nossas plataformas normais, todos os agregadores podcast que você tá mais acostumado, aí você pode falar, sei lá, o Spotify, o Deezer,
Google Podcasts, Apple Podcasts, todos esses a gente está lá, só procurar, ou vai no nosso site, nãocontonaigreja.com.br, e você vai ver todos os links estão lá para você nos ajudar a divulgar, né? E o que mais? Através do nosso site, você também pode entrar em contato com a gente através do e-mail contato@nãocontonaigreja.com.br. A gente também está no Facebook, só procurar lá Não Contam na Igreja, e no Instagram como @nãocontamnaigreja, e no Twitter, vamos trabalhar esse sotaque. Nossa, já aqui. falou tudo errado, agora só um você quer acertar, Twitter. Vamos aqui no Twitter, @NCNI Oficial. Então você pode escrever pra gente, assim, só não escreve pra gente quem não quer, né? Porque tamo fácil aqui, né? E na semana passada, o nosso episódio foi sobre abuso sexual infantil. É o início de uma série que não tem fim, né? A gente não tem uma data para acabar, a gente vai falar do que for necessário, um assunto extremamente importante e que a igreja precisa falar mais, afinal, nós somos responsáveis pelas nossas crianças, gente. Esse é o objetivo desse episódio, primeiro, te conscientizar para essa realidade, e a gente vai se aprofundar nos próximos meses, tá certo? A Renata, que participou na semana passada com a gente, que vai ser constante aqui, ela é do Projeto Reaja, é nossa amiga de longa data, né? E ela participou essa semana também de um programa de TV no Brasil, da Hit TV, falando sobre esse tema, né? A gente já colocou nas nossas redes sociais, mas eu vou colocar no nosso site. Então, se você quiser entrar lá, você vai ver o vídeo da entrevista que a Renata deu na Hit TV para o programa Vejam Só, mais ou menos 1h30 de programa, né? E ela complementou algumas coisas que ela já falou no podcast, mas é muito importante. Você pode compartilhar com o pessoal da sua igreja. A Renata lidera esse Ministério Reaja, que eles dão cursos e treinamentos para crianças, para liderança, na escola, na igreja, qualquer lugar. Então fica aí também esse aviso. Então, gente, vamos agora ler uns e-mails e comentários referentes ao podcast sobre abuso sexual infantil. Se você ainda não ouviu, vá ouvir, porque está excelente, excelente. A gente recebeu muitos elogios, muitas mensagens, gente que gostou. Separamos algumas aqui para a gente comentar. E vamos lá. Bom, pelo Facebook, a Keila Vale Espego, ela escreveu sobre esse episódio do abuso sexual infantil. Meninas e menino, acho que foi para você, Estevão. Eu era o único, né? Que podcast! Uau, é tão bom poder compartilhar esse tipo de informação no meu círculo. Sou psicanalista e o pior dia para mim é quando atendo vítimas de violência sexual e potenciais abusadores. Continuem nesse propósito, tá ficando massa. Aproveito para deixar também a sugestão de abordarem violência doméstica. Amada, mas você pode se preparar, porque esse tema vai vir com força. Com muita força. E a Keila também, ela deixou um comentário no episódio que a gente gravou sobre a Coreia do Norte, educação na Coreia do Norte. Gente, assiste aquilo em nome de Jesus. Assiste não, ouve. Gente, ouve esse episódio em nome de Jesus. E ela comentou o seguinte: acabei de ouvir o podcast e vim comentar, já que não sou amiga. KKKKK Tears. Tears por quê, amada? Não chora, não. É porque a gente falou que só amigos estavam comentando. Não, mas agora que você fez 2 comentários, já virou amiga. Mais do que a Mabri. Não podemos falar da Mabri. Ela vai reclamar de novo. Estou acompanhando desde o primeiro, mas esse ficou muito bom. Parecendo até que são sérios mesmo. Ih, gente, mas a gente é, meu Deus. Só tenho algo a dizer. Deus acima de tudo, Estado laico acima de todos. Glória a Deus. Amém. 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 Aleluia, arrepiei. E vou até dançar uma rajada de glória aqui. Dançar uma rajada de glória. Bom, a Camila Rocha escreveu pra gente o seguinte: parabéns pelo tema. Temos sim que cuidar das nossas crianças. E sim, é um problema nosso como sociedade e corpo de Cristo. Isso ficou muito claro no episódio, né? Se você ouviu o episódio da semana passada e não entendeu isso, você deve ter ouvido errado, né? Mas se precisar, a gente desenha, tá? É só você ouvir de novo que você vai entender isso, com certeza. Então vamos lá, seguindo aqui o que a Camila escreveu pra gente. Só quem passou ou passa, seja com você mesmo ou com alguém que ama, sabe como isso destrói. E destrói ainda mais não ter com quem poder contar.
mesmo sabendo e tendo a plena certeza de que temos um Deus que nos ampara. Enfim, precisamos sim estar atentos, dentro ou fora da igreja, em todo o nosso convívio. Sorry pelo textão, que Deus abençoe muito para muitos outros podcasts. Beijos! Foi assim que ela escreveu. Gente, pode mandar textão, cara. A gente tá aqui para isso. A gente tá aqui para te ouvir, /ler. Então pode mandar textão pelo Instagram. A Camila escreveu pra gente pelo Instagram, o e-mail, o que for, gente. Pode mandar o textão, pode abrir o coração. O que ela escreveu é muito importante, porque a gente precisa ser esse porto seguro para as crianças, para as pessoas que passam por abuso, poderem vir conversar e se abrir. Então, as crianças ou as pessoas que passam por isso precisam sentir-se seguras, né? Então, ela está certíssima. Essa é uma grande necessidade e a gente espera com os próximos episódios te ajudar a construir isso na sua igreja, na sua família, a ser essa referência, essa pessoa que vai atuar na proteção das nossas crianças. A Elaine Moreira, pelo Instagram também, ela escreveu: como são necessários esses assuntos dentro da igreja. Na minha mesma não falam sobre isso. Tá vendo, gente? Por isso que precisamos falar. Gente, compartilha o podcast, compartilha, seja o que está no YouTube, enfim, mas compartilha, manda no grupo da igreja, manda para os seus líderes, chama a atenção do povo para isso, sabe? Gente, também recebi uma mensagem da Júlia, o nome dela na verdade é Júlia, mas eu carinhosamente chamo de Júlia, e ela me escreveu o seguinte: Lia, acabei de ouvir o seu podcast sobre abuso sexual infantil e uau, parabéns de verdade. Esse assunto é tão importante de ser falado na igreja e é isso que vocês estão fazendo. O projeto está maravilhoso. Parabéns mesmo, love you. Oh, coisa fofa, love you too. A gente recebeu também uma mensagem anônima. Diz o seguinte: meu avô paterno abusou de mim e de uma prima. Só que com minha prima foi pior do que comigo e a família a convenceu a não denunciar. Eu nunca contei o que aconteceu comigo por medo do que poderiam fazer com ele. De justiça com as próprias mãos, sabe? Mas agora que sei que tem até meus 38 anos para denunciar, me sinto bem tentada a isso. Essa pessoa que escreveu pra gente, eu gostaria de dizer que eu super incentivo. Não fique apenas tentada a denunciar, mas denuncie, tá certo? Não é responsabilidade da vítima proteger o agressor e a gente precisa pra ontem mudar essa mentalidade. Se você passou por isso e se abriu com alguém da igreja, e você ouviu dessa pessoa: não vamos falar nada, não dê ouvidos e denuncie. Porque esse é o tipo de coisa que você não pode deixar passar. Outras pessoas, outras meninas, mulheres, crianças, podem passar pela mesma coisa com esse mesmo abusador, porque não foi denunciado. E, infelizmente, a gente vai ter dentro de casa, dentro das igrejas, gente que vai desencorajar com medo de escândalo e qualquer outra coisa. Não dê ouvidos, denuncie, não deixe passar. E ficou muito claro pra gente no episódio da semana passada que você tem tempo para isso, não importa quantos anos passou. A partir do momento que você fez 18 anos, você tem 20 anos. 20 anos. Então, você pode estar hoje com 25, com 30, você ainda tem tempo, sabe? Não deixe passar. Isso não tem nada a ver com a questão do perdão, não tem nada a ver com a graça de Deus, isso aqui tem a ver com proteção também de outros e de justiça. A ação de Deus, do Espírito Santo sobre o abusador é uma outra questão que a gente vai tratar depois, a gente continua crendo nisso e orando por isso, mas essa pessoa precisa responder pelos crimes que cometeu. E o último comentário aqui é da Priscila Amaral Macedo, que escreveu pra gente no YouTube, falando: vocês são ótimos. Obrigada. Também acho. Sério, tudo que precisamos em tempos nebulosos como os atuais é informação tratada com sinceridade e com o objetivo de trazer à luz aquilo que fica na escuridão da nossa vida gospel. E aí ela falou também, basicamente, que os outros falaram, né, sobre a importância da gente falar esse tema, sobre o trabalho que a Renata tem feito através do Reaja também, e como a gente tem que proteger as crianças e falar cada vez mais disso com elas, porque elas é que vão estar ali cara a cara com o abusador, então para que elas possam se defender, para que elas possam se proteger. E aí ela encerra esse comentário falando: obrigada pelo trabalho de vocês, já virou meu esqueminha de domingo à noite, cuidar da preparação para a segundona,
com vocês como companhia. Muito mais legal que a triste musiquinha do Fantástico. Beijos e que Deus abençoe vocês. Eu também acho que a gente é muito mais legal que Fantástico. Não sei se Faustão, mas que o Fantástico com certeza. Faustão é difícil competir, né, Aline? Mas olha, gente, esse episódio foi realmente muito bom, foi excelente. Já gravamos o próximo sobre abuso, então mês que vem vai estar no ar, a gente vai... Não vou falar sobre... Não, sem spoiler. Sem spoiler, né? Mas tá muito bom. E eu vou repetir aqui o que a gente falou na semana passada para encerrar esse momento. Se você quiser e precisar e achar que a gente pode te ajudar de alguma forma, entre em contato com a gente. Como você ouviu da Renata, da Laise, da Ica, elas trabalham na área, são profissionais e elas podem te ajudar. E se não puder, elas têm os caminhos para te ajudar. Então, a gente está aqui para servir também de porto, de lugar seguro para você, se precisar e se quiser, entre em contato com a gente, não é, Aline? Com certeza. E para qualquer coisa, tá, gente? Não só abuso sexual infantil, mas qualquer coisa de verdade. Coisas boas também, dízimos e ofertas na nossa conta. Super recebemos. Mas, enfim, gente, estamos aqui de verdade para vocês, então pode escrever, não fique pensando, eles nem vão ler, não querem incomodar. Gente, Real Oficial, estamos aqui para isso. Escrevam pra gente, vamos compartilhar. Você pode também mandar sugestões de assuntos e a gente quer ouvir você. Por isso que a gente tem esse espaço de leitura no início aqui, pra gente ouvir o que você quer dizer. E agora, segue o episódio. Gente, olha só, antes da pandemia, né, Estevão e eu estávamos indo numa igreja aqui pertinho de casa, tal. A gente até, uma mega igreja, porque aqui nos Estados Unidos tem uma mega igreja em todos os lugares, e a gente até chegou, deu tempo da gente fazer um seminário nessa igreja sobre evangelho e raça, e aí um outro podcast a gente compartilha sobre isso. E aí, de repente, coronavirus, né? E aí foi todo mundo para dentro de casa, às pressas, o pessoal ali da nossa igreja teve que se organizar para fazer culto online e tal. Nesse sentido, por exemplo, na nossa igreja aqui, e boa parte das igrejas do Brasil, não sei, mas as maiores igrejas, pelo menos, já tinham uma estrutura de culto online. Então, é só migrar as pessoas ou ensinar o povo mais velho a ir para o mundo online, dar dízimo, oferta online, essas coisas. Mas no Brasil, muitas igrejas não estavam preparadas, né? Tipo a nossa igreja do Brasil, né? Sim, é verdade. Então foi um negócio meio, tipo, e agora, né? E agora o que a gente faz? Então, assim, Estevão e eu nos mudamos no final do ano passado, aqui para o estado da Georgia. Então, não deu tempo da gente, tipo, desenvolver um ministério na igreja. Né? Não tivemos tempo para isso. Então, a gente antes assistiu o culto presencialmente e aí depois a gente passou a assistir o culto online. Então, mas aí eu queria saber de vocês, antes de pandemia, como que as igrejas de vocês funcionavam, além de culto, se tinha, sei lá, algum projeto social, se era, sei lá, fazer alguma coisa na rua, e o que vocês faziam também antes de pandemia, né? Como que era o envolvimento de vocês na igreja, às vezes com alguma missão, com alguma ONG cristã, enfim, algo que demandasse assim, vocês saírem de casa, terem que fazer as coisas fora de casa. Como que era isso? A gente mora aqui nessa ilha, e 50 mil habitantes, e a nossa igreja, a gente já filmava os cultos, mas para eles serem transmitidos durante a semana. Então, tipo, aí a gente tratava áudio, vídeo, para depois subir esses vídeos para o YouTube, né? E a gente tinha, né, o sonho de fazer os cultos ao vivo, né, fazer uma transmissão ao vivo, só que aí a gente tem a dificuldade da internet aqui, enfim, a gente tem uma internet paralela, não é a que todo mundo conhece no Brasil, tipo Vivo, Claro, e assim, tipo... Aí ali na igreja ainda chega uma quantidade menor ainda de megas, tipo, a minha casa tem mais do que
a igreja, enfim. E aí, de repente, a gente se viu tendo que colocar o plano que era futuro, o planejamento que era futuro, em prática, assim, realmente. Quase como a Aline falou, né? Do dia para a noite, assim, para que nada parasse. E é muito estranho isso, porque você quer que as pessoas continuem naquele ritmo, né? Você tem receio de novos convertidos, pessoas que acabaram de chegar, se afastarem, porque elas vinham, né? Começando... E a nossa igreja, ela é muito conhecida pela comunhão, pela receptividade. Então, os pequenos grupos é onde a pessoa se estabelece na igreja, ela se sente mesmo dentro de uma família, enfim. E aí não tem mais isso, né? E aí você tem que começar a fazer os discipulados, né, via WhatsApp, transmitir culto online. A gente tem um curso de teologia que é pago, aí agora a gente está fazendo gratuito para poder fazer online para todo mundo, entende? Para tentar fazer com que as pessoas continuem participando, continuem, né, presentes. E essa questão da doação é interessante porque assim que a pandemia começou, teve uma queda drástica, assim. E agora voltou a se normalizar. Então, eu entendo que é um pouco de tudo. É um pouco das pessoas segurarem, tipo, eita, preciso fazer uma reserva de emergência aqui, ver como é que vai ficar essa situação. E aí as pessoas, né, à medida que o tempo vai passando, elas vão vendo que dá para reorganizar o orçamento, elas voltam a contribuir. E o outro aspecto é o que o Estevão falou, as pessoas mais idosas também começarem a se adaptar com a tecnologia, que é o futuro. Não tem como, assim. Então, mas foi uma mudança muito repentina e que, para a gente, no nosso caso, acabou sendo bom, porque a gente teve que dar um start numa coisa que talvez ficasse mais 1 ano, 2 anos, a gente postergando, né, a questão dos cultos online e de poder, sei lá, ser mais abrangente, né? Por aqui é tipo normal, no Brasil, como eu falei, nas maiores igrejas é meio que normal a gente ver essa questão de culto online, né? Então, meio que as igrejas já fazem isso, pensando a pessoa que talvez não pode ir ou alcançar outras pessoas, né? Mas ao mesmo tempo tinha muita igreja, eu acho que resistente a isso, né? Como se isso fosse meio que atrapalhar a comunhão, relacionamento e o fato da igreja existir como um lugar que a gente se reúne. Então eu acho que tinha muita igreja com resistência também a isso no passado e foi forçada a ir, né, pro mundo virtual, de uma certa forma. Sou voluntária no grupo de adolescentes aqui na Geórgia e, assim, também numa mega igreja, igual a Aline Estevão, não a mesma que a Aline Estevão, mas uma outra. E o que a gente mais sentiu, porque a gente já tinha também essa estrutura de, tipo, filmagem, de passar online, de doação ser pelo aplicativo e não pessoalmente. Então, essa parte de doação e tal não mudou muito. Mas o que mudou mais foi a parte de pequeno grupo. Porque assim como a Sami estava falando, a diferencial da nossa igreja, por ser uma mega igreja, é ter os pequenos grupos e permitir que as pessoas tenham esse contato com um grupo de pessoas e se sentir assim, né, na família e, tipo, se sentir em casa, enfim. E então essa parte do pequeno grupo que se reúne todo domingo foi que sofreu um pouco, porque eu, por exemplo, pessoalmente lá, a gente tinha por volta de 22 meninas por domingo. Agora a gente tem, assim, 8 que aparecem, a gente está fazendo Zoom call, né? Aparecem 8, aparecem 10 no máximo por domingo. Então, a gente viu uma queda grande nessa questão de pequeno grupo e de participação mesmo, porque as pessoas estão em casa, assistem culto e, tipo, não vai falar, nem vou fazer parte do pequeno grupo, né? Então, essa foi a nossa maior dificuldade no começo, foi de fazer as pessoas a participarem e quererem aparecer nesse aspecto de comunhão menor, assim, e não só assistir o culto. Ô Larissa, mas será que não tem a ver, eu tô perguntando, tá? Não é, tipo, afirmando nada, com essa questão do adolescente, de querer ter esse contato mais próximo, apesar de ele estar acostumado com o mundo virtual, e talvez até por isso, né, esse negócio da igreja, deles estarem juntos lá, era um negócio que atraía mais. E outra coisa, né, eu para mim, eu chego em casa, eu ligo,
A gente tá aqui domingo, liga o culto online, você tá assistindo o culto online e fazendo outra coisa. Agora, quando você tá numa reunião, sei lá, no Zoom, e que você tem que participar, exige muito mais de um adolescente, no caso, né? Eu senti dois lados, Estevão. Eu senti um lado foi a parte de que é mais fácil você, por exemplo, ir para a igreja, assistir o culto e depois participar do pequeno grupo. E você já está lá, você já faz isso automaticamente. Agora, as meninas acordarem cedo, assistirem o culto e depois entrar no call, a maioria ou não tinha assistido, tinha acabado de acordar, sabe assim? Ou acordou mais tarde, então não entrou na ligação e tal. E a segunda parte, eu senti muito que foi dos pais. Então, teve várias meninas que eu entrei em contato, tipo, fez FaceTime, pra, tipo, eu sempre faço isso, pra, tipo, ver como é que tá e tal. E as meninas, eu nem tava sabendo que tava tendo ligação. Meu pai nem me falou, minha mãe não me falou. Então, eu não sei se da loucura de tudo que aconteceu, os pais deixaram a igreja meio que, tipo, agora não dá. Agora eu tô focado em fazer escola online, eu tô focado em trabalhar em casa e tal. E os pais acabaram deixando, tipo, essa parte. Porque, querendo ou não, elas são meninas novas, elas têm, tipo, 12 anos. Então, a gente meio que se comunica com os pais e não com as meninas. Então, acho que os pais também deram uma desencanada, assim, de tipo, agora não tenho tempo para isso, sabe assim? Tipo, a gente teve uma vigília de oração, na verdade, assim, eu não sei se é bem vigília, né? Porque foi, na verdade, um dia inteiro de oração. 12 horas de oração. E as pessoas entravam online no Zoom, né? Cada hora tinha um tema. E as pessoas entravam no Zoom e, tipo, deixavam a câmera e o áudio fechado. Tipo, eu quero assistir. Ou eu quero aparecer só para o pastor achar que eu tô. Daí fecha a câmera. Não, inclusive teve uma que eu vou viver. Teve uma que eu fui dirigir, que eu ficava assim, eu via a pessoa lá online, ficava, então não sei quem, pode orar aí por nós. E cri. Gente, eu fiz isso com mais 3 pessoas. Aí acabava que você pedia oração sempre para as mesmas pessoas, né? Que é pastor, que está online, que tem que estar, e você mesmo. Então, tipo, eu mesmo orei umas 3 vezes e pedi pro meu irmão, porque meu irmão estava na minha casa, se ele não fosse orar, eu já beliscava ele ali mesmo. Então, tipo, eu não sei, eu acho que as pessoas ficaram com medo de pô, agora não é só mais assistir um culto, né? Se eu tô no Zoom, é tipo, pô, talvez eu vou ter que participar. Não quero. A minha igreja é uma igreja pequena e que tem uma grande quantidade de pessoas mais velhas, mas assim, bem mais velhas, entendeu? Na minha igreja tem várias pessoas de 80 anos para cima. A minha igreja era 0 tecnologia e eu nunca achei isso ruim. Mas porque o perfil da nossa igreja não pedia mesmo, assim, fazer culto online pra gente não tinha porquê. Porque como é uma igreja pequena, não tinha tantas pessoas assim que faltassem o culto, precisassem assistir. Enfim, então a minha igreja era uma igreja 0 tecnologia, tanto que na primeira semana que minha igreja parou, o pastor até pensou em não fazer culto mesmo, porque a gente achou que fosse uma coisa rápida. Aí ele teve que começar os cultos online, então são feitos pelo Facebook, tem culto só quarta e domingo. A escola dominical aconteceu isso um pouco, o grupo de jovens resolveu, não, vamos fazer escola dominical com Zoom e nananã. E eles fizeram, tipo assim, umas 4 semanas. E morreu, entendeu? Depois ninguém mais quis fazer, morreu. A escola dominical morreu. Mas os cultos acontecem. E a nossa igreja era tudo muito presencial. Então, assim, pra gente tá sendo difícil. É uma falta, porque eu, vou falar por mim, assistir o culto é o que o Estevão falou. Assistir o culto online não é a mesma coisa. Você não presta a mesma atenção de quando você está na igreja. Eu assisto culto online com o Noah em casa. Vocês imaginem como é que é. É dando comida, é fazendo outra coisa, tira esse brinquedo daí, desce aqui, volta aqui, pega o celular, vê uma coisa. Então, assim, não adianta dizer que é a mesma coisa, porque não é. E as coisas que a nossa igreja tinha acabado de começar a fazer, então a nossa igreja estava fazendo alfabetização de crianças, estava tendo aula de judô, tudo de graça para a comunidade. A gente tinha acabado de começar esse projeto, estava funcionando acho que 1 ano só, e tudo isso está parado. A questão das ofertas do dízimo e tal, a gente não tem falado sobre. O meu pastor, ele falou, né? Ele conversou com a gente, porque ele também é meu amigo pessoal, e ele comentou assim, gente, eu não tenho coragem de fazer um culto e falar sobre dízimos e ofertas, porque eu sei que a maioria das pessoas está passando por um momento muito difícil.
Então, assim, os dízimos e ofertas têm sido realmente algo totalmente espontâneo. A gente não tem falado nada sobre... Eu não estou falando contra quem fala, tá, gente? Pelo amor de Deus. É que a gente está falando sobre a realidade da minha igreja. E aí, tem sido assim, tem sido voluntário. Como a gente tem uma igreja pequena, assim, todo mundo conhece a tesoureira, todo mundo tem WhatsApp, entendeu? Então, algumas pessoas que não faziam transações... eu, por exemplo, eu levava meu dízimo. Claro, né? E provavelmente você ou fazia um cheque ou sacava o dinheiro e levava o dinheiro. Óbvio que eu sacava e levava dinheiro. É lógico. Mesmo no Rio de Janeiro, não. Neymar é ótimo. Só falta você dizer que levava na meia, né? Não, pior que eu uso muito o aplicativo do banco, tá? E uma coisa que eu, lá pra igreja, eu nunca tinha feito online. Tipo, nunca passou na Então, sua cabeça que isso era possível. Não. Detalhe que o banco da igreja é o mesmo banco que o meu. Eu nem pegaria nada pela transação. Gente, tá aí uma coisa que eu mudei com relação à igreja na quarentena agora. Meu dízimo é só online. Uhul! Obrigada a todos envolvidos. Eu tô começando a achar até que a pandemia vai acabar. Deus deve estar lá no céu falando, gente, já serviu o propósito, ela vai depositar. Ela já entendeu, nem paga nada, cara. Pode terminar aí, ó. O pessoal vai descobrir a vacina amanhã. Cancela a gripezinha. Igreja é bem ativa, assim, presencialmente. A agenda estava super cheia para esse ano. A gente estava um pouco mais por dentro, né, nesse ano. O Vitor é seminarista lá e esse ano a gente estava também como responsáveis coordenadores pela UPA para ajudar nas... Ah, desculpa, gente, UPA é dos adolescentes. Desculpa, é da denominação. União Presbiteriana dos Adolescentes, é isso? Isso. Olha... Aí a gente tava, né, com essa parte, tava empolgado e tal, quando aconteceu tudo, só deu tempo de ter o acampamento de carnaval e depois veio a pandemia dessa forma. E fazia o culto online também, só a transmissão no Facebook, não havia mais nenhum tipo de interação online, era muita coisa presencial. Então todo final de semana tinha programação, todo sábado e domingo, algumas sextas-feiras. É uma igreja também bem de bairro, então o pessoal ia muito, porque todo mundo meio que mora aos arredores, então era uma coisa bem presencial mesmo. E chegou a pandemia e daí é estranho, né? Até a gente pegar no tranco, demora um pouco. Até a gente que é um pouco mais acostumado a lidar com redes sociais, com tecnologia, é estranho, porque você tem que mudar a forma que você está se relacionando com as pessoas, e muita coisa distrai, muita coisa chama atenção, mesmo dentro de casa, assim como a gente falou, né, tá assistindo o culto, mas vou ali na cozinha pegar uma coisa, vou ali fazer outra. Então, realmente é muito difícil, E teve esse problema com os idosos também, e o que estão tentando fazer é, assim, para alguém ajudar, né, os idosos a conseguirem acessar o Facebook, pelo menos para assistir o culto. Eles não têm a reunião de Zoom, porque daí já é um nível mais avançado, e a classe dos idosos está sendo também por online, né? Está sendo no Facebook. Então, eu senti que demorou um pouco para a gente pegar no tranco. Agora, a gente faz a escola dominical por Zoom, as salas, então eu com os adolescentes, o Vitor com os jovens, o pastor participa, ele vai variando nas salas, só que é diferente, né? É estranho, porque você tá distante, e assim como o Estevão falou, eu também não gosto disso de, vou chamar fulano para ver se ele tá prestando atenção. É uma coisa que meio que a gente tá junto, mas a participação tem que sair da pessoa. É uma ação, né, que é uma atitude que você tem que tomar para participar. Então, mesmo às vezes, quando você não tá afim de falar, é bom você se esforçar para fazer, porque é isso que vai fazer o relacionamento ali naquela hora online. Então, às vezes a gente tá aqui e fala, vamos mandar mensagem para os jovens, para a gente fazer uma videochamada para falar de nada, para conversar da vida, porque também às vezes fica muito cansativo, tipo, só o culto e a escola dominical vira aqui aquela obrigação de eu tenho que estar lá, mas não tem aquele relacionamento de acabou o culto, vamos sair para comer.
vamos conversar, vamos falar da vida. Então, isso faz... Eu sinto muita falta nesse relacionamento, mesmo de assuntos para você falar da sua vida, assim. Não é o tempo todo falando do culto ou falando da escola dominical, mas para você conversar e trocar esse tipo de informação, né? Então, a gente sente muita falta disso. A gente, no pequeno grupo, pelo menos no começo, a gente estava super assim, vamos assistir o culto, né? E aí, porque o pequeno grupo é meio que para você discutir o que aconteceu no culto e dar espaço para as meninas tirarem dúvida, enfim. E aí a gente, gente, vocês assistiram? Como é que foi? O que vocês estão assistindo? E elas não queriam falar, elas queriam só contar como é que foi a semana, o que aconteceu. Eu não sei se é porque elas estavam sem o contato de outras pessoas, estavam muito em casa, só com a família, e não tinham esse espaço de tipo, olha, aconteceu isso, olha, eu tô me sentindo assim. Mas a gente teve muita dificuldade no começo, a gente queria muito guiar elas para falar sobre o culto e, tipo, né, falar sobre a Bíblia e tal. E com o tempo, depois de umas 2 semanas, eu falei para minha acolhida, eu falei, cara, desencana, vamos só dar espaço para elas meio que desabafarem, contar o que está acontecendo em casa, como que estão as coisas e tal. Porque a gente percebeu que elas precisavam desse espaço, sabe? De, tipo, ter uma interação, ter essa questão de amizade, de, tipo, o que tá rolando, tal. Era mais importante do que a gente, tipo, tacar a Bíblia nelas, assim, porque naquele momento não era o que elas estavam precisando, sabe? Então eu senti muito isso também das meninas. Eu acredito que esse momento que a gente está vivendo de ter que fazer reunião pelo Zoom, de ter que transmitir culto exclusivamente pelo Facebook ou pelo YouTube, pelas mídias sociais, a gente está vendo uma grande gambiarra. E assim, não uma gambiarra porque a gente faz mal. A gente se esforça, compra o melhor possível do som, o melhor possível para o vídeo, se prepara da mesma forma que antes do Coronga. A gente não está fazendo gambiarra nesse sentido, mas a gente está fazendo quanto ao que é a igreja, de fato. São as pessoas juntas, não é cada um na sua casa. Lá em Atos, o pessoal não fala, cada um na sua casa, cada um comia seu próprio pão, não passava de casa em casa, pelo contrário, eles iam de casa em casa e viviam juntos. E essa é uma prática da igreja desde da igreja primitiva. E a gente tem que colocar em prática, isso não mudou. Mas é nesse sentido, eu acredito que a gente esteja vivendo esse tipo de gambiarra. A gente não está fazendo o que é o ideal, o que a gente deveria estar fazendo. A gente está fazendo o que é possível, esperando que esse vírus acabe logo. Mas é isso, a gente tem vivido esse momento e é muito difícil, é um grande desafio. Vem coisas boas também, a gente aprende, por exemplo, que os adolescentes estão passando coisas difíceis e eles precisam de vez em quando só falar. Eu tinha uma dificuldade muito grande com isso. Chegava lá na turma dos jovens, a gente tá estudando doutrina, né? Tem um presbítero lá da igreja que dá aula comigo. Eu sempre achei interessante que no começo da aula ele perguntava como foi essa semana. Cada um falava da sua semana, mas eu ficava, não sei, eu acho que disso a gente tinha que falar depois. E aí agora eu tô vendo tanto que é importante ter esse momento, principalmente agora, né? Porque as pessoas estão em casa e aí bate a ansiedade, bate dúvida, quando que vai acabar, quando que não vai, enfim. Tantas questões que a gente também está descobrindo por causa dessa quarentena. Às vezes a gente fala, vamos ligar para alguém da igreja, dos jovens, e conversar, e daí você vê que muda, tipo, muda pra gente, é muito bom, apesar de ainda ser em vídeo, né? É muito bom conversar, falar, como vocês estão, o que tá acontecendo? Mesmo se for para desabafar, tá ruim, não tá legal, minha empresa o home office não tá bom para mim, mas é bom falar, porque precisa ter esse relacionamento, assim, precisa, é muito importante. Não só no grupo, né, mas você conversar com cada uma daquelas pessoas da igreja. Eu sabe que pra gente que tá morando longe, assim, isso já era meio que comum, é a única opção que a gente tem para, por exemplo, falar com a família e com os amigos. É uma forma... A gente já estava meio que acostumado um pouco com isso, né? Por causa da distância. Sim. Então, para nós, às vezes, ligar para os amigos e ficar, tipo, horas, literalmente, horas, falando no... Sei lá, qual que é? No WhatsApp, por ligação, ou com a família, é algo que para nós já é comum, né? Então, e ver como... Isso passa pra gente que às vezes tá morando na mesma rua, hoje aí no Brasil e aqui e tal, sei lá. E porque não se vê mais toda semana, ter que ir para esse movimento, quer dizer, essa necessidade das pessoas de estarem em contato umas com as outras. A gente fala e olha, porque a gente tem por virtual, não sei o quê,
mas eu acho que uma das coisas que a gente pode aprender e enxergar é que a gente precisa desse contato. A gente precisa de estar junto, de se relacionar, né? Não dá para viver separado, essa é a verdade. Então eu concordo muito com o Alquinho nesse sentido, porque é isso mesmo, a gente tá fazendo aí, tipo, o possível nesse momento, mas eu não, apesar das brincadeiras, eu não acho que isso vá migrar, sabe? Porque a gente sente essa necessidade. E isso é demonstrado em tudo que vocês falaram até agora, né? Até aqui, quando a gente mudou aqui pra Georgia, que aí passamos a ficar pertinho do Dani e da Lari, a gente tinha a nossa tradição de passar o domingo todos juntos, né? Então, antes da pandemia, a gente estava aí todo fim de semana, todo domingo, ia para casa deles e ficava o dia inteiro lá com as crianças e almoçava, assistia filme, jantava, não sei o quê. A gente ia embora quando a Larissa expulsava. Então a gente estava muito acostumado e de repente, coronavírus. A gente ficou tipo semanas sem se ver, né? Como a gente sentia falta. A gente passava, deixava coisa na porta, eles deixavam coisa na porta aqui pra gente. Aí foi o quê? Foi no aniversário da Sofia, né? Que a gente foi, deixou, tipo, o presente na porta. A Larissa, entra aí, vai. Já tava, tipo, as coisas já estavam abrindo também. As coisas aqui já estavam reabrindo. Aí a gente entrou pra comemorar o aniversário da Sofia. Não ficamos muito tempo também. Mas, assim, já foi, tipo... Ai, que maravilha. Tipo, respirou, né? Que maravilha. Pessoas. Que maravilha estar com os nossos amigos, que maravilha estar com essas crianças que a gente ama, que maravilha. Foi essa sensação de alívio, né? Tipo... Ai, que bom, porque nós somos relacionais, né? Deus nos criou para isso, para sermos relacionais, para a gente se relacionar com Ele e para a gente se relacionar com as pessoas. Assim, eu ouvi uma frase bem no começo da pandemia, que é: a igreja, ela começa quando o culto termina. Então, o que a gente tem feito hoje são cultos online, né? E eu achei muito interessante a Dânia do Ministério de Louvor da igreja, e esse domingo agora foi ela que ministrou o louvor, e aí ela que faz a abertura do culto e tal, e ela fez uma abertura muito interessante porque ela convidou a igreja a não assistir o culto, mas a prestar culto, porque a gente está em casa, e é uma fala que todo mundo aqui falou, nós estamos assistindo um culto, né? E a gente tem essa ideia, tô em casa, eu até brinquei com o meu pastor essa semana, encontrei com ele e falei: pastor, não sei nem como a gente vai fazer quando voltar ao presencial, porque eu vou estar aqui varrendo a igreja, o senhor vai estar pregando, eu vou estar aqui varrendo. Continua, pastor, tô aqui adiantando as coisas. Porque é mais ou menos o que a gente faz em casa. Vou aqui assistir o culto, aproveita e lava a louça. Vou assistir o culto e dobro a roupa, ou vou adiantando alguma coisa. É meio que difícil para a gente sentar e entender que aquele é um momento de prestar culto, porque a gente não está em comunhão com os santos, né? A gente não está de novo naquele ambiente. E aí tem que dar um clique na sua mente de você, cara, é um novo tempo que a gente está vivendo, é uma nova situação, a gente tem que se adaptar e a gente tem que entender que este momento agora é um momento de prestar culto como igreja, mesmo que a gente não esteja juntos presencialmente. E, cara, quando ela falou isso, tipo, deu um clique na minha mente e foi muito legal, assim, porque domingo a gente prestou culto, a gente criou todo o clima como se estivesse na igreja, entende? Então, colocamos o computador no lugar, colocamos 2 cadeiras uma do lado da outra, participamos do louvor em pé, cantando, batendo palma, entende? Assim, tipo, mudou a vibe e da gente, e daquele momento, e fez um pouquinho a gente sentir como se estivesse ali, de novo, no ambiente da igreja, né? E foi muito bom essa diferença da gente, né, de ter feito isso e de ter, cara, vamos hoje fazer diferente, vamos hoje realmente não assistir o culto, mas vamos participar desse culto. Cara, e mudou tudo, assim, a nossa percepção, como a gente se sentiu, deu para matar um pouco a saudade. É a primeira vez que eu tive que ir lá e, tipo, só tá a gente e as câmeras, foi super estranho. Eu acho que aí também entra pra gente, né, da nossa igreja, que não estávamos acostumados a fazer isso, de gravar e tal. Pra mim, não estava acostumada a gravar, de ver a igreja vazia. E, cara, foi assim, a primeira vez pra mim foi terrível. Assim,
não senti que eu consegui me conectar, sabe? Foi uma sensação, eu acho que primeiro de estranheza e de um pouco de tristeza também, de tudo que aconteceu, porque foi muito de repente. Um domingo anterior estava a igreja, todo mundo junto, e no meio da semana a gente teve a comunicação de que não ia ter mais culto e presencial, né? Então, a primeira vez foi esse desafio. E depois, com a graça de Deus, e só pode ser assim mesmo, que eu consegui, né? Tipo, cara, bora lá. Olhar para a câmera é uma coisa que realmente eu não consigo. Tipo, eu finjo que a câmera não tá ali. Eu dou um trabalho pro pessoal que filma mesmo. Porque para mim eu tô com a igreja ali, a igreja tá ali, pá. E agora tem sido muito bom de obviamente, né? Eu sempre peço muita direção do Espírito Santo para que as pessoas, elas não estão ali fisicamente, mas elas vão estar envolvidas em algum momento, né? Quando a gente for, né, colocar o culto no ar, e que elas sejam abençoadas e que o louvor delas, né, seja, que elas consigam ter essa liberdade como elas tinham quando a gente estava junto, porque não tem como dizer que é igual a gente, não é, mas você se adaptar a esse novo tempo, eu acho que também esse é um desafio para a nossa igreja, se adaptar, que, cara, agora uma das coisas que não vai mais mudar é isso, né? A gente começou por causa da pandemia e é uma coisa que a gente vai levar, então mas essa troca faz falta, mas eu vejo muito Deus também abençoando a gente nesse sentido de quantas pessoas mais a gente tem alcançado e de ter, com o tempo, né? Também não tem muito tempo, tem 3 meses, não sei. Dar essa graça, né, pra gente que tá ali ou ministrando ou pregando, né, os pregadores, de conseguir se desligar dessa questão de que a igreja tá vazia e se conectar com Deus. E aí o negócio flui, né? E aí é muito bom. Você vê que é bênção, graça de Deus mesmo, porque é estranho estar fazendo ali, estar sozinha. Assim, sozinha sem os irmãos, né? E foi assim também que eu percebi o quanto eu sinto falta. Porque eu achava que eu era daquelas pessoas que, tipo, não... Porque eu não sou muito de interações sociais, né? Inclusive, eu sou zero mídias sociais, então eu tenho Instagram, tenho Facebook, mas vocês nunca vão me ver postando nada, porque ainda tenho muita dificuldade com isso. Foi que eu percebi como eu sinto falta de estar junto. E que como que faz diferença a gente estar junto presencialmente. Então, assim, eu espero realmente que... Eu sei que muitas coisas boas vieram, né, dessa questão da pandemia, tem que ver o lado positivo, e que a igreja cresceu. Então, a gente teve um alcance aqui na nossa própria cidade, pessoas que não iam na nossa igreja, que não iam em igreja nenhuma, que... ou tinha vergonha, ou tinha realmente algum tipo de preconceito, e que resolveram dar uma chance porque tá online, então, online ninguém vai nem saber que eu tô ali. E aos poucos elas foram se revelando, isso foi bem legal. E pessoas assim, você pensar, sei lá, ia a mulher na igreja e o marido não. Mas aí você ligou lá a TV, o seu computador online e tá assistindo culto, o cara dá aquela passada e ouve e tal, entende? Você acaba, assim, se a sua família não ia à igreja, você era a única pessoa, né? Acaba que as pessoas acabam ouvindo ali a mensagem. É interessante isso que a Sami e a Dani estavam falando, porque, lógico, a gente está falando que é meio que provisório, não é que é provisório, mas é um como o Alquim falou, tipo, é uma gambiarra, é um puxadinho, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas boas que vieram disso, né? Como elas estavam falando aqui agora. E eu me lembro, por exemplo, da nossa igreja do Brasil, que os pais da Aline que pastoreou a igreja, né? O pai da Aline é o pastor da igreja. E a reunião de mulheres, que é durante a semana, à noite, ia pouca gente. Só que agora, como passou a ser online, tipo, quantas pessoas estavam indo? Acho que já teve reunião que teve, acho que, tipo, 50, 100. Entre 50 e 100 mulheres, eu acho que quarta noite. O que em São Paulo, hoje, é muito difícil essas reuniões durante a semana, né? Que a igreja vá bastante gente. Então, a pessoa, por causa de trânsito, distância e compromisso, a pessoa em casa, ela pôde participar dessas reuniões que ela não poderia, né? Então tem esses benefícios também, e como as meninas estavam falando aqui agora, desse alcance de novas pessoas, de gente que não daria a chance de ir até a igreja, mas tá ali online, né? Tá lá, e a palavra é pregada, ouvida,
e o Espírito Santo age, né? Tem esse ponto positivo, né? Que eu acredito que sim, tem que ser levado em consideração e implementado nas igrejas, principalmente numa realidade como a de São Paulo. Você disse, a pessoa sai do trabalho, sei lá, 7, 7h30. O negócio é às 8 horas. Ela pode estar ouvindo no carro, ela pode ouvir de outros lugares e a palavra de Deus, ela serve do mesmo jeito, né? É realmente muito difícil. Quando eu fui lá, preparei o sermão, tudo mais, fui lá pregar na igreja. Então, estávamos só eu e o rapaz que grava e que está cuidando dessa área. Muito estranho, muito difícil olhar para a câmera e pensando que, aliás, é a mensagem de Deus e eu estou pensando no ouvinte que está recebendo ela. Então, quando a gente está vendo a pessoa, a gente sabe, poxa, isso que eu estou falando e conhecendo os irmãos, isso que eu estou falando, isso serve muito bem para aquela pessoa, isso serve muito bem para aquela outra pessoa. E às vezes, quem aqui já teve oportunidade, seja de pregar, de dar uma aula, uma palestra, qualquer coisa, sabe que de vez em quando um ou outro dorme, não é mesmo? Também serve como feedback. E aí você pode usar várias artimanhas, você conta uma história, você chama a atenção do pessoal, mas quando você está pregando para a câmera, mas acaba também servindo de aprendizado, como a gente está dizendo. Talvez, eu acredito que não seja o ideal para o culto ser nesse formato, mas para uma reunião de oração, para um estudo durante a semana, é uma ferramenta. Então, não pode ser jogado fora. A gente tem que aprender a usar essas coisas, né? E a gente vai aprendendo agora na marra como se comunicar melhor por meio dessas outras coisas. Quem era youtuber, antigamente, já está profissional. Não era o meu caso. Realmente, é um desafio grande e que a gente tem que chegar lá, vai pregar? Vai pensando, é a mensagem de Deus que tem que ser passada para o povo. Dessa vez, ela vai ser passada de uma forma diferente, vai ser por vídeo. Mas ainda é a mensagem de Deus que é poderosa para mudar a vida da pessoa e para salvar por meio de Cristo. Sabe uma questão também que é da quarentena? Eu percebi assim que as pessoas, como elas estão mais temerosas, né? Elas estão com medo da situação e elas estão presas em casa, isso também está facilitando elas assistirem os cultos online. Não é só a questão de ter o culto online, é a questão de que elas estão impossibilitadas de fazer outras coisas. Então, às vezes, um domingo à noite, que a pessoa estaria num bar, numa roda de samba, numa boate, ou saindo com os amigos, ou qualquer coisa, né, afins. Ela está em casa e, de repente, um amigo do amigo, compartilhou um culto online no Facebook e ela, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu estou falando isso porque aconteceu com uma amiga minha. Uma amiga minha, ela me mandou mensagem, tipo, no meio da semana falando, domingo assisti o culto da sua igreja. E eu, oi? Mas é uma pessoa que, assim, ela foi na igreja comigo uma vez, a gente já é amiga há 10 anos. Ela foi na igreja comigo uma vez e foi quando Ai, gente, o pessoal do Irã, esqueci o nome dela agora, Takush veio. Takush. Uhum. Eu consegui levar ela, mas porque nós duas estudamos o Irã durante muitos anos na faculdade. E aí eu levei ela com essa desculpa. Mas foi a única vez. E ela não é uma pessoa que assistiria em casa um culto online, entendeu? E ela estava assistindo porque ela estava em casa de bobeira. Domingo à noite não é um dia que ela estaria em casa de bobeira normalmente. Então eu estou sentindo que algumas pessoas também, essa falta de opção do que fazer, por um acaso, deixa eu assistir aqui. É lógico, né? Eu estou dizendo que Deus usa isso, é isso que eu estou dizendo. Que nesse período da quarentena, Deus tem usado essa falta de liberdade, né, que as pessoas estão tendo, e esse coração mais quebrantado, para que as pessoas comecem a escutar, a repensar, talvez. Esse momento de necessidade e de impossibilidades, Deus está usando isso para alcançar essas pessoas, né? Então, não vai ter nem muita desculpa, né? Então, assim, realmente é uma oportunidade. E mesmo que depois essas pessoas, como você estava falando, não vão estar ali online para assistir nesse horário e tal, ainda assim é um alcance. A palavra de Deus vai ter um alcance na internet, por exemplo, que a igreja local, por exemplo, a sua igreja em Nilópolis ou a minha igreja aqui, qual que é o nome da cidade que ela está? Em Johns Creek. Não teria, entendeu? Então, realmente, é uma coisa que é temporário,
por um lado, mas por outro, a igreja talvez precise continuar fazendo, né? E é tipo um bagulho que é meio gratuito, né? Você não precisa pagar programa de rádio, TV, para poder ter esse alcance. E provavelmente o impacto nem vai ser no crescimento local da igreja. Tipo, os membros vão aumentar. Talvez não ser lá na ilha, né, da Sami, da Dani, né? Porque aí, tipo, as pessoas, vamos para a igreja, só tem essa e vamos lá, né? Mas assim, é muito interessante isso, né? Como é mais uma coisa para a gente olhar e ver como Deus age e transforma todas essas coisas em bênção, né? E ele usa tudo isso para alcançar e para transformar as pessoas, né? Mas essa necessidade da comunhão, isso eu acho que aumentou mais, mostrou para gente que, não dá para ficar longe. Por mais difícil que seja, às vezes, o relacionamento na igreja, e não adianta dizer que não é, porque né? A gente sente falta, né? Até daquele irmãozinho chato. Menos, mas a gente sente, né? E essas ferramentas não eram ruins até começar a pandemia, e não vão ser depois que acabar a pandemia. Assim como o Vitor disse, é a gente saber utilizá-las, identificar na igreja onde a gente consegue utilizar. Então, realmente, um culto assistido no Facebook, um culto presencial é muito diferente. O culto presencial tem o seu valor e ele tem que continuar. Porém, podem ter programações online. Você pode aproveitar que agora essa ferramenta está ganhando novos seguidores e fazer um material mais evangelístico, talvez usar as redes sociais para um público que está chegando agora, que não conhece muito. Então, começar a falar uma linguagem mais simples, mais fácil, para os idosos também. Então, é continuar utilizando isso, entender que isso também é bênção, que a tecnologia é boa sim, que ela chega em lugares que a gente não consegue ir presencialmente, né? E se aproveitar disso também agora. E agora que a gente está inserido, passou tudo isso, vamos esquecer tudo que a gente aprendeu. E também, tipo, eu penso na questão de, tipo, a pessoa tava lá sem fazer nada, ouviu a mensagem, Deus falou com ela, um negócio muito específico, e ali tocou, sabe? E era isso que ela precisava, e se converteu naquele momento, né? Eu lembro, por exemplo, da história do meu avô, nunca foi crente a vida toda. E aí, um pouco antes de morrer, assim, uns anos antes, minha avó era crente, meu avô, gente, 800 anos de casado, entendeu? Eu acho que ela tá me traindo. Eu vou atrás dela pra ver onde ela vai, se ela vai mesmo pra igreja. Entrou na igreja pra ver e, tipo, ficou no fundo. E Deus falou com ele de uma maneira, assim, sensacional, né? E o cara foi lá pra frente chorando, na hora do apelo e se converteu. Então, às vezes, esse é um momento também, né? A gente, às vezes, descarta isso. Não é só da pessoa, seguiu, mas um momento que ela ouve a palavra de Deus é mais do que suficiente, né? Com certeza. Até a Nemaida falando sobre a igreja dela, né, que eles tinham acabado de começar projetos como alfabetização de crianças, aula de judô e tal. E aí, veio o coronavírus e paralisa tudo. Mas, ainda assim, existem formas da gente servir online, né? Então, é o culto, né? A transmissão do culto, mas também, acho que você fazer essas reuniões de grupo, que é, né, por exemplo, o que a Larissa faz com as adolescentes. O fato também de você, tipo, cara, vamos ligar para essa pessoa aqui da igreja? Vamos fazer uma chamada de vídeo aqui com essa pessoa da igreja? E ainda que seja para falar de coisas aleatórias, ainda que não seja para fazer uma chamada de vídeo para dar uma aula de EBD ou de doutrina, mas isso também é servir. Isso também é servir no reino, né? Você ligar para manter o relacionamento com aquela pessoa, para tipo, olha, mesmo distantes, mas a gente está junto, eu quero saber de você está precisando de alguma coisa. Então, é possível você fazer esse discipulado, você fazer esse acompanhamento e continuar servindo de forma online, né? Que, por enquanto, é só isso que dá mesmo. E eu concordo muito com o que a Pérez falou, né? Mesmo depois que a pandemia passar e a gente vai voltar aos cultos presenciais,
Mas a gente precisa enxergar que, tipo, a tecnologia é uma bênção, sim, porque se não fosse por ela, eu tô aqui pensando quando, por exemplo, né, teve a gripe de 1918, não tinha tecnologia, né, que nós temos hoje. Então, assim, não dava para transmitir culto online, essas coisas. Então, eu fico pensando muito o quanto deve ter sido difícil para os cristãos daquela época conseguirem manter, né, estarem isolados e conseguirem manter a comunhão. Mas quer ver um outro exemplo? Tipo, você está fazendo o curso da Escola de Sexualidade da Missão Avalanche, né? Beijo, André Vargas, E, me tipo, nota. eu acho que em algum momento eles iam fazer coisas online. Mas por causa da pandemia, eles tiveram que acelerar isso. E você está fazendo esse curso que você sempre quis fazer, Sim. que tipo, acontece só lá no Espírito Santo. E você tinha que ir presencial, você está tendo essa oportunidade. Por exemplo, a Nemai do Lucas fazendo o curso de uma missão e tal. E a gente tendo oportunidades também de aprendizado por causa disso, né? Mas uma coisa legal é realmente assim, por exemplo, a gente estava inscrita numa conferência, né? A Conferência Inspire, que ia acontecer em São José dos Campos, lá da igreja da cidade, e já estava pago, enfim, e foi transferida para 2021. E aí eles fizeram a conferência, fizeram online gratuito, cara. Então, tipo, muita gente com a oportunidade de ouvir uns caras tipo Rick Warren, saca? A igreja toda, nossa igreja toda, assim, participou praticamente, sendo que da nossa igreja iriam umas 10 pessoas. E é o tipo de coisa que a igreja pequena pode fazer, a igreja grande, não precisa de muito recurso, alguma coisa você precisa, lógico, mas qualquer igreja pode fazer, né? Isso, eu acho que ficou provado isso, é possível. É possível um congresso enorme desse, por exemplo, fazer online de graça ou quase de graça, um curso desse ser muito mais barato porque está online, etc, etc, né? É aquilo que a Pérez falou e que é bem legal, assim, de continuar com essas coisas, porque eu acho que agora foi um start. Então é só pensar na gente mesmo, que, pô, um grupo de amigos que tinha uma vontade de fazer um podcast e agora deu um start nisso. E, pô, vamos começar. Então, quanto os outros jovens, né, não querem ter voz, não querem falar, sabe, de Deus e de como Deus tem mudado a vida deles e como que é essa caminhada cristã, e eles podem fazer isso agora, criar um podcast, criar um canal no YouTube, sabe, uma página no Facebook. Então, é o que o Estevão falou, a internet ela é muito democrática. E é isso, tipo, eu acho que agora é um momento que a gente tem que usar bastante criatividade e que ela não precisa acabar depois, né? Então, você criar um podcast, você criar o seu canal, você criar uma página, você criar um Instagram e ter a oportunidade, né, de falar o que Deus tem feito na sua vida nesse momento, como tem sido a sua vivência nesse momento, as experiências que você tem tido com Deus, enfim. É muito legal essa abertura, inovação e criatividade que a gente tem exercido nesse momento agora que a gente tem vivido. Eu acho que, para mim, a melhor parte dessa situação toda, assim, que eu aprendi como líder, foi de ter o momento 1-a-1 com as meninas que eu lidero. Então, como eu via elas toda semana, eu não tinha, assim, essa preocupação de, tipo, deixa eu ligar e ver o que está rolando, se está tudo bem e tal. Agora, como a gente não está se vendo, e mesmo algumas delas não estão aparecendo de domingo na nossa reunião, eu tirei o tempo de fazer um FaceTime e tal. E esse momento foi muito legal, porque eu tô com essas meninas faz um tempo já, e tinham coisas que elas me contaram que eu não tinha a menor ideia, e coisas que a gente pôde orar juntas e discutir juntas, que eu não teria a oportunidade se a gente estivesse no pessoal, porque normalmente quando a gente está em pessoal, a gente está em pessoa, a gente está em grupo, e aí eu acho que elas não iam se abrir dessa forma. Então, você como líder, ter essa preocupação de fazer uma ligação, de ter um momento 1-a-1 ali com o liderado, foi muito bacana, e uma coisa que eu aprendi nesse tempo a fazer mais, mesmo depois quando tudo voltar ao normal. Cara, eu acho que o principal nisso tudo é entendermos, né, que ele é o Senhor da igreja, ele conduz as coisas da forma como quer, e ele sempre conduziu sem tecnologia, sem internet, porque a obra é dele, ele é o maior interessado
para que haja salvação, para que o nome dele seja glorificado, para que a mensagem da cruz se propague. Então, é sobre ele, vai ser sempre sobre Jesus, né? E nós temos o privilégio de sermos usados nesse processo. A gente se adapta, né? As coisas estão acontecendo ao redor, mas a gente entende exatamente isso. Poxa, a gente não pode parar. Então, o que a gente pode fazer, como a gente pode fazer, e como a gente ouviu aqui hoje, Deus tem agido, né? Existem ferramentas, né? O Senhor capacita o homem, o Senhor capacita a mulher, capacita as pessoas para criarem ferramentas para a gente usar para a glória dele, né? Então, não é coisa do diabo, não existe isso. Isso aqui é do diabo. O diabo não cria nada. Deus é que tem o poder de criação, né? Então, as coisas são de Deus e a gente usa para a glória dele. Então, antes da gente dar um tchauzinho, queria saber, vocês gostariam de indicar alguma coisa para os nossos ouvintes? Então, não é nenhuma série, nenhum livro, nenhum filme, mas o que eu tenho feito de vez em quando na quarentena é assim, quando eu vou ligar, faço uma reunião com alguns amigos e tal, uma chamada em vídeo, eu costumo sempre assim, gente, vamos tirar um momento de oração e tal, a gente ora uns pelos outros e tem sido muito bom mesmo. A gente conversa sobre tudo, sobre o dia a dia e tal, mas depois, no final, a gente tira um momento de oração, fala das nossas aflições e tal. E eu recomendo, porque tem sido bom para mim. E é isso. Eu acho que é uma oportunidade de ler, né, de estudar, de aprender. E porque a gente está mais em casa, tudo bem, está começando a abrir, mas aproveitar essas oportunidades para ler, para estudar a Bíblia, coisas sobre Deus e sobre abençoar as pessoas também, mas também de conhecimento, né? Eu estava conversando até ontem com a Aline, às vezes parece que as pessoas, elas... e isso acontece também dentro da igreja, a gente está com preguiça de pensar, de raciocinar, de estudar, a gente quer tudo pronto, tudo mastigado, e a gente acaba seguindo coisas que não tem nada de Bíblia, nada de Deus, ou nada de ciência, sabe? Então, aproveita para estudar, se informar. E é isso que eu tinha para indicar. Gente, muito obrigada pela participação de vocês no episódio, neste singelo episódio do Dia que se chama Hoje. Então, valeu mesmo, Pérez, Alquinho, Larissa, Sami, Dani. Nemaira não fez mais que obrigação, Estevão também, eu também, então é isso aí. Mas obrigada a todos vocês pela participação, foi bem legal esse bate-papo. E a gente segue junto, porque vocês já sabem que o que eles não contam na igreja, a gente conta aqui. E só um parênteses, tá, gente? A OMS, assim, há uns anos atrás mudou, a gente não chama mais de gripe espanhola, porque entende-se que isso é um pouco de xenofobia. Então, é gripe de 1918, se chama. Tá, beleza. Mas a gente tá falando agora do vírus chinês, tá, gente? Ai, meu Deus. Eu imaginei que ele fosse soltar uma dessa, eu tava esperando. Você levantou, tava ali, né? Levantei a bola pra tu cortar.